meu nome é Marco Aurélio. Eu comecei aí trabalhando como gestor de tráfego, hoje eu sou estrategista. Toquei vários lançamentos com Rose, inclusive minha empresa tocou aí o último lançamento dele, que foi o maior lançamento da sua vida. Foi um lançamento bem legal, a gente vai falar sobre ele. E hoje eu quero trazer um tema que eu vejo que pouca gente fala. Eu sei que tem ótimas pessoas aqui, só que eu vejo que tem pouca gente que fala sobre isso no mercado, que é como você pensa ideias de lançamento, como que você pensa ideias que vendem milhões. A gente acabou de fazer um lançamento que faturou 9,2 milhões no mercado financeiro, né? Nicho de mercado financeiro. E a gente já vinha trabalhando com esse expert há 2 anos e lançando frequentemente. Então, a gente sempre tinha um desafio de, assim, como que a gente vende a mesma coisa de formas diferentes? Como que a gente vende produto de opções de ação, produto de day trade, produtos de, sei lá, enfim, o que for, só vender, só mudando a abordagem, porque no fim a gente não vende o meio, a gente não vende o mercado, a gente não vende opção, a gente não vende opções de ação, a gente não vende day trade, a gente vende o ganho, né? A rapidez, a facilidade. Como que a gente cria essas formas diferentes de vender? E buscando isso, eu encontrei alguns modelos e que eu acredito que é bem legal, tá? E só para contextualizar, eu e o Rose, a gente trabalhou por 2 anos, a gente trabalhou juntos. Tipo assim, lado a lado, foi os 2 anos ali mais loucos da minha vida, porque o Rose faz muito lançamento, é um cara que eu respeito demais. Então, o primeiro 7 dígitos dele foi o meu primeiro 7 dígitos também, foi lá em 2020, lançamento da Maíra Card. A gente colocou se não me engano, foi 12 ou foi 18 mil pessoas ao vivo no CPL1, isso em 2020, no meio da pandemia, foi muito louco. E era só eu e o Rose tocando praticamente a parada toda. Claro, tinha design, tinha uma outra galera, mas assim, estratégico, era eu e o Rose fazendo a parada e muito massa ver que tudo evoluiu, que hoje o Rose tá com a equipe estruturada, que ele já saiu do operacional, que o cara tá tocando lançamentos e também bem massa ver a minha evolução também, que estou com empresa, já tenho a galera para fazer as coisas e isso é muito massa, tá? Essa reunião, essa eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou compartilhar um material com vocês aqui e eu vou também, se precisar, eu vou escrevendo aqui na hora um mapa mental aqui com vocês e é isso, beleza? Deixa eu compartilhar aqui o documento. Vamos lá. Pessoal, eu quero falar com vocês sobre concepção de ideias milionárias, beleza? Então, o que é que eu acredito aqui o que é que eu acredito que tem feito muita diferença nos lançamentos que a gente tem feito? É como que a gente vende as mesmas coisas de forma diferente. Esse é o game do digital. Quem acha que o copy é só mais uma ponta, esse cara não tá jogando o jogo do digital que tá no alto nível, né? Porque quem tá jogando esse jogo no alto nível tá sempre ali pensando em como você cria essas ideias mais sofisticadas, como que você vence essa sofisticação de mercado. E para isso eu tive que criar uma rotina aqui na minha empresa. Em 2021, eu fiz em 2000, não, em 2000 e, 2021, no começo de 2021, eu fiz 2 lançamentos que eles empataram. E eu vinha fazendo vários lançamentos de 7 dígitos. Todo mês a gente está fazendo lançamento de 7 dígitos. E do mesmo expert. E chegou um momento que esses lançamentos empataram. E eu entendi que o que estava acontecendo, depois quando eu fui fazer uma análise, era que basicamente eu estava vendendo uma mesma coisa ali, fazendo o jeito que 90% do digital faz, que é capta lead para uma ideia meia boca, chama para o CPL e vende. E não capta o cara para uma grande oportunidade, não cria aquele desejo, aquela coisa que faz o cara, que faz as tuas taxas serem melhores, né? A gente já fez testes aqui onde a gente cria uma ideia A contra uma ideia B, mantendo o mesmo funil, e a gente percebe o quanto o poder de uma ideia, quando ela está mais elaborada, quando ela tem mais argumentos, ela faz o cara percorrer muito melhor pelo teu funil, melhorar as taxas, e às vezes não é uma estratégiazinha, um hackzinho para aumentar o teu comparecimento, mas é basicamente tu ter uma ideia melhor. Então pensando nisso, a gente começou a criar uma rotina na empresa, porque uma rotina de copy, né? Porque assim,
não é tão fácil você achar copy pronto no mercado e, ao mesmo tempo, você precisa desenvolver eles, mas quando você vai desenvolver um cara desse, aí você esbarra no quesito, como desenvolver esse cara. E esse foi a melhor forma que eu achei de desenvolver copy na minha empresa, que é trazer pessoas por um único alinhamento, pessoas que querem ser copy, eles querem ler uma carta de vendas por dia, tá? Eles também, lendo essas cartas de vendas, como é que eu sei que o cara está lendo uma carta de vendas por dia? Ele começa a ter ideias, ele começa a me mandar ideias, e eu construo um banco de ideias. Então, hoje, minha empresa lança muita gente do mercado financeiro e a gente está começando a lançar gente também de marketing digital. Então, a gente lançou o Rose, a gente está fechando com outro cara aí que vem fazer barulho no mercado aí também, no nicho de marketing. Então, a gente começa a construir banco de ideias, né? Por exemplo, ideias que eu usei lá para o Rose, mas que ele não conseguiu implementar no lançamento dele, eu já consigo plugar no lançamento de outro expert. Isso vai fazendo a inteligência, vai fazendo com que eu construa inteligência na minha empresa, né? E que se torne muito mais fácil de eu pensar um outro lançamento. E aí, também a gente costuma destrinchar carta de vendas, destrinchar uma carta de vendas por dia no elemento de uma oferta. Elemento de uma oferta é um material que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente faz para vender o nosso evento. Tem lá o maior lançamento da sua vida. Como que eu vendo esse evento? É a partir de vender esse evento, que é gratuito. Vender, que eu digo, é como que eu faço o cara comprar para comparecer. Eu entendo tudo como uma venda, né? Então, esse processo é a partir daí que surgem criativos, que surge movimento, que surge todas essas outras ações que a galera entrega no mercado como template pronto. E a gente pensa isso como algo que a gente consegue personalizar, que a gente consegue colocar a nossa essência, que a gente consegue pensar coisas novas, tá? Então, beleza. Primeiro, nessa questão de lançamentos, a gente pensa aqui na empresa muito como um quebra-cabeça, onde a gente vai juntando as peças, tá? Então, a gente pensa lançamento da forma, com os termos que é padrão de mercado, PPL, PLL, e o E é de entrega, né? PPL é pré-lançamento, para quem não sabe, PL é pré-lançamento, o L é lançamento. E por que quebra-cabeça? Porque as peças elas têm que se juntar. Ao final desse processo, o cara tem que estar pronto para comprar. Então, se ele tem que estar pronto para comprar, isso tem que estar muito bem encaixado, tá? Então, a gente começou a pensar lançamento a partir além de quebra-cabeça, eu também gosto de fazer uma associação muito com matemática, né? Eu consigo andar muito bem por dois mundos, que é o mundo que é ser analítico e ser aquele cara de humanas. É muito difícil você ver a pessoa que consegue rodar pelos dois mundos. Só que eu me forço cada vez mais a andar por esses dois mundos nessa parte de vendas aí, nessa parte do digital. Por quê? Porque eu acredito que, ao mesmo tempo que você tem que ser muito bom para vender uma ideia, você também tem que ser muito bom para analisar números, para ir controlando as métricas, para saber se você está no caminho certo, tá? Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu não estou conseguindo ver vocês aqui porque eu estou compartilhando, mas eu vou parar de compartilhar só para fazer essa pergunta. Alguém lembra aqui de teoria dos conjuntos numéricos, que é ensinado no ensino médio, talvez em alguma outra faculdade que envolva mais números aí também possa ter isso? Alguém lembra isso? Teoria dos conjuntos numéricos? O Eduardo já falou que lembra ali. Quem mais? Quem mais lembra aí? Teoria dos conjuntos. Ó, o Guilherme também, Davi, massa. O que isso tem relação? Qual é a relação de teoria dos conjuntos numéricos com a forma que a gente toca lançamento aqui? Tá? É o seguinte. Primeiro, é importante a gente... Pronto, agora eu estou conseguindo ver, tá perfeito. É importante a gente pensar o seguinte, como que a gente consegue fazer o cara percorrer por todo o meu funil? Como que a gente consegue pensar em todo o funil antes mesmo de chegar na venda? É isso que a gente tem que conseguir fazer em uma concepção de um lançamento, tá? Então, para isso, eu trouxe essa ideia de teoria dos conjuntos numéricos para exemplificar para a minha equipe
como que a gente passa a pensar os lançamentos. E a gente passa a pensar os lançamentos, porque na teoria dos conjuntos numéricos ele fala sobre interseção. A interseção é basicamente essa partezinha que está entre o PPL e o PL. Tem uma interseção, certo? Entre o PL e o L tem outra interseção. Então, eu vou trabalhando interseções. E o que eu vou fazendo nessas interseções? É aí que está o poder da coisa. Onde, na interseção 1, o que eu procuro trabalhar? Deixa eu voltar aqui. Não, pera. Tá. Nessa interseção entre o pré-lançamento e o pré-lançamento, basicamente, eu tenho que mostrar, eu tenho que basicamente mostrar, eu tenho que responder a pergunta, o que eu preciso mostrar para o meu futuro lead para que desperte uma oportunidade ou que eu desperte um problema, mas que gere um interesse nele e ir para o próximo passo. Isso é a interseção 1. E aí você vai ver que faz sentido é o que a gente faz com anúncios. Tá? O que eu estou fazendo aqui é desconstruindo para depois construir na cabeça de vocês, tá? Eu não quero mostrar um template, uma fórmula pronta para vocês. Eu quero mostrar uma forma de pensar, beleza? Tá, entre o pré-lançamento e o lançamento, o que eu preciso mostrar para o meu lead? Eu preciso responder a seguinte pergunta: o que eu preciso mostrar para converter o meu lead? Tá? Mas converter ele em quê? Eu preciso mostrar um conteúdo que gere interesse nele, para ele comparecer. Depois que ele comparece, eu preciso aguçar esse desejo ou esse problema, ou bater nesse problema, para que a gente faça uma venda futura. E depois, entre o lançamento e a entrega, eu preciso responder a seguinte pergunta: o que minha empresa precisa entregar para o meu cliente ter resultado? Tá? Então, esse é todo o processo. E aí, pensando nisso, eu falei, tá, mas se tem essas interseções, o que essas interseções, o que eu vou fazer, como que eu vou explicar para minha equipe o que a gente vai fazer em cada interseção? Primeiro ponto, antes de responder essa pergunta geralmente as pessoas pensam o lançamento do PPL para entrega. Por quê? É a ordem normal que as atividades acontecem. O lançamento começa no pré-lançamento, onde você vai pensar na concepção da ideia, e só lá na ponta que você vende. Ou seja, só lá na ponta que é a entrega. Ou seja, a ordem normal é você pensar do PPL para entrega. Só que aqui a gente faz da forma diferente, a gente faz de trás para frente. A gente pensa primeiro na entrega até chegar no PPL. Mas, Marco, por quê? Por que vocês pensaram em fazer de trás para frente? Vocês escutaram de alguém? Foi a partir de algum problema? Basicamente, foi a partir de um problema, tá? O que eu percebi? Eu ia lá fazer um lançamento semana dos ganhos rápidos. E eu falava, cara, essa parada não tá tão forte, essa parada não tá com... Eu não tô conseguindo transmitir o poder a oportunidade correta. Eu entendi que era o seguinte, o meu copy, ele não conseguia visualizar todo o processo, ele não conseguia visualizar lá na frente o que ele ia vender, ele não conseguia encaixar de forma mais forte todo o processo. Então, a gente começou a pensar no produto, tá? Então, acompanhem comigo. O meu raciocínio foi basicamente o seguinte, eu cheguei para o meu copy e falei o seguinte, brother, vem cá, presta atenção aqui, presta atenção. Falei para ele dessa forma, pensa comigo, o L é meu produto. O que eu preciso mostrar para o cara? O que eu preciso mostrar de oportunidade no pré-lançamento para que ele compre o meu produto? Aí o cara virou para mim e falou assim, preciso mostrar que o cara vai ganhar de forma rápida, preciso mostrar que o cara vai ganhar de não sei o quê e tal. Mostrou a tese dele. Falei, beleza, guarda isso. A gente já está aqui a gente já está nesse quebra-cabeça que é do pré-lançamento. Aí eu falei, tá, tendo tudo isso, o que tu precisa mostrar para ele assistir o teu conteúdo? Aí a gente já veio para o outro quebra-cabeça que foi o pré-lançamento. Então, eu vim desconstruindo todo o processo na minha equipe para mostrar como que a gente consegue estruturar a copy dos lançamentos, tá? De forma que elas estejam integradas. E aí a gente entendeu que a forma que a gente faz lançamento, essas interseções, elas representam aqui o produto, né? Entre o lançamento e a entrega é o produto,
Entre o pré-lançamento e o lançamento é a oportunidade do produto, eu vou já falar mais sobre isso, e entre o pré-lançamento e entre o pré-lançamento e o pré-lançamento, basicamente aqui é o anúncio, onde eu vou trazer o anúncio, o movimento, é a forma que eu vou fazer o cara chegar na oportunidade do produto, tá? Então imagina você tem um conjunto de dominós, você vai derrubando dominó por dominó até chegar na venda, entendeu? É step by step, lançamento é step by step, beleza? Mas, Marco, vamos lá. Se a gente está falando aqui de anúncio, oportunidade do produto e produto, como que você pensa isso aqui de forma prática, tá? Pega o que pode estar passando na cabeça de vocês. Tá, legal, Marco, o que tu tá falando, mas, cara, me mostra na prática. Me mostra exemplos de lançamentos que vocês já fizeram isso. Vou mostrar para vocês agora, beleza? Guardem essa imagem na cabeça de vocês que a gente vai replicar. Eu vou pegar o lançamento, por exemplo, vou pegar aqui o maior lançamento da sua vida, tá? Que foi o lançamento do Rose, que acho que a maioria de vocês deve ter acompanhado. Essa reunião aqui é do Projeto Monstruoso, certo? Essa aula é do Projeto Monstruoso, né? Ou tem pessoas de outros produtos do Rose? Alguém me informa aí? Eu entrei bem por esse lançamento. Boa, Maíra. Black Monster, massa. Ah, é geral, então. Black Monster. Legal. Beleza, vamos lá. Legal. Então, a gente tem aqui, a gente tem o maior lançamento da sua vida. Como que a gente chegou no maior lançamento da sua vida? A gente costuma pensar ideias, quando a gente fecha um cliente, o que a gente faz? A gente começa a analisar o material dessa galera. E, geralmente, as ideias elas saem a partir de um CPL ou a partir de um depoimento ou a partir de um anúncio do expert. O meu cliente ideal é aquele cara que fatura 7 dígitos, aquele cara que já tem equipe e aquele cara que já faz lançamentos. Ou seja, sempre quando eu fecho com um novo expert, o que é que eu faço? Eu vou lá e vou analisar os materiais dele. E aí, a gente analisando o material do Rose, tinha um depoimento do Vitor Damasio que ele falava assim, o Rose me ajudou a fazer o maior lançamento da minha vida, o meu maior lançamento. Era algo assim, não era o maior lançamento da minha vida, não. Era algo assim, o maior, tá? E aí, o Rose, ele tem muito essa pegada de monstruoso, de coisa grande. Então, você já começa a fazer uma associação. Eu costumo dizer que o copy, ele tem uma sensibilidade. Principalmente o copy e o estrategista, ele tem uma sensibilidade. É aquela sensibilidade do cara chegar e falar assim, Marco, a ideia é essa. Eu falo, tá com cheirinho de 7 dígitos aí. Opa, tá com cheirinho de 8 dígitos. Eu treino minha cabeça para que eu consiga ter essa visão, ter essa sensibilidade. Por quê? Porque eu preciso evitar problemas, eu preciso ter preciso entender quando o negócio também não vai dar certo. Claro, às vezes você erra, mas a gente tem sempre que tentar antecipar esse erro. E aí, pensando o maior lançamento da sua vida, a gente pegou e viu que o Rose, ele entrava em vários projetos, ele entra em vários projetos e faz o maior lançamento da vida dessa galera. Tipo, geralmente a galera chama o Rose para fazer o maior lançamento. A gente falou, cara, então o maior lançamento da sua vida. Só que o maior lançamento da sua vida, ele por si só, dessa forma, ele não tem tanta força. Agora, imagina tu fazer o maior lançamento da tua vida com Copa do Mundo e eleições. Cara, tu tem que ser foda para tu conseguir fazer essa parada. Ou seja, o que uma ideia precisa ter? Ela não precisa ser só um nome bonito ou uma tese bonita. Ela precisa ter um contexto por trás. E o contexto que o Rose tinha era Copa do Mundo e eleições. Como que eu soube que esse negócio ia dar certo, que essa ideia ia colar? A gente estava com a ideia pronta, a gente estava fazendo já todo o processo, e eu vi um post da Ellen Salomão, onde ela botou lá, quem aqui está com medo da Copa do Mundo, eleições, quem está com não sei o quê, relacionado a esse período. E, cara, quando eu vi, o post tinha 3.000 comentários, eu falei, caraca, ela puxou ela puxou um das partes que nossa ideia tem como fundamento e eu vi que esse post aí bombou. Então, cara, o negócio aqui é a hora de acelerar.
E a gente já estava na produção, a gente já estava na parte que eu chamo aqui na empresa, que é a pré-captação, né? Pré-captação é basicamente onde eu faço toda a concepção do lançamento. E a gente já estava colocando ali no ar. Então eu falei, cara, vamos apostar nisso que o negócio vai dar bom, tá? Só que aí, conversando com o Roser tem essa parada do monstruoso, né? E o monstruoso é por onde ele é conhecido. Só que assim, o Rosa, ele já tinha produtos. Claro, ele nunca tinha feito lançamento, ele já tinha produtos. Só que eu falei, cara, eu preciso trazer algo novo. Porque o novo é a melhor forma de você atrair. É a partir do novo. Então, todos os meus lançamentos, eu sempre mudo as ideias das campanhas. Eu mantenho o conceito básico, só que eu mudo os nomes, mudo a forma, sempre para trazer aquela ideia de novo, de que é o melhor evento, o evento mais importante. Tipo, eu não entendo a galera que fala assim, ah, não, meu lançamento tá dando bom, eu tenho medo de mudar, ou então o lançamento começa a empatar e o cara tem medo de mudar. Eu falei, brother, se tu entende o fundamento da parada, se tu entende o cerne da tua ideia que deu certo, por que tu tem medo de mudar? Só tá mudando o nome, cara, mas tu tá mantendo toda a essência, entendeu? Então, eu não tenho medo disso. Nem acho que se o lançamento der errado, nem vou ficar pensando que é por conta disso. Tem N fatores que acho que vão interferir muito, muito mais. E aí o Rosa tinha essa questão de... O Rosa tinha essa questão de monstruoso e tudo mais. Só que, cara, monstruoso é o produto dele. Monstruoso é a forma como ele faz. Tava faltando um mecanismo. Tava faltando um mecanismo. E como que eu soube isso? Quando eu fui preencher o elemento de uma oferta, que é o material que eu vou já mostrar para vocês. E não é... Também é uma antecipação. Cara, esse material ele é muito foda. E eu desenvolvi ele e eu vejo hoje que vários copywriters fodas, tipo, eu não me considero um copywriter, sou estrategista, né? Mas assim, eu sou um estrategista com uma boa visão de copy, digamos assim. E eu vejo que vários bons copywriters têm materiais parecidos com esse, que é materiais que você fala assim, cara, se eu preencher isso aqui, eu tenho o mapa de uma ideia muito boa. Beleza? Então, é isso que eu vou mostrar lá na frente para vocês. Estou desconstruindo para que faça sentido. E aí, a gente precisava criar um mecanismo forte para esse lançamento do Rosa. E eu queria desassociar com o monstruoso, porque eu queria trazer o cara para uma ideia nova, que a gente podia vender também para o cara que já tinha tido algum contato com ele no monstruoso, de alguma forma. Ou então, o Rosa estava fazendo muito Monster Day. E eu falei, tá, o cara que está indo muito para Monster Day, ele vai falar, ah, não, é um Monster Day, só que online. Falei, cara, eu preciso criar algo novo. E aí eu peguei e a gente o Roser falava muito de plug and play, que ele falava que, cara, eu consigo plugar isso aqui e replicar em vários negócios. E eu falei, pô, faz sentido. O Roser entra nos negócios e ele tem uma forma de fazer. Vamos dizer que vamos supor, por exemplo, eu não sei dizer se ele tem isso estruturado ou não, tipo assim, um passo a passo, A, B mais C, eu não sei se ele tem isso, mas que ele tem uma forma que ele faz, ele tem. E se ele não tiver, a gente vai construir. Então, eu fui lá e criei o sistema Plug and Play. Falei, cara, isso daqui é a forma onde a galera vai falar assim, tá, por que eu vou conseguir fazer o maior lançamento da minha vida? Porque o Roser vai te entregar o sistema Plug and Play. E aí eu falei, tá, agora tá começando a fazer sentido, a ideia tá redonda. Porque eu já tenho uma ideia forte, mostro uma boa oportunidade, tenho um time de momento, que é Copa do Mundo e eleições, e tenho um mecanismo único muito forte, que é a forma que o Roser fez. Ah, mas por que você vai conseguir? Cara, tu vai conseguir, por quê? Porque essa parada é simples, porque essa parada é fácil, porque o Roser já testou em mais de 100 lançamentos e ele tem mais de $500 milhão de faturamento. Ele fez mais de $500 milhão de faturamento ele fez quase $500 milhão de faturamento com esse sistema. Então, por isso que você vai conseguir. Copyzinha básica, tá? Então, beleza. A partir daí, que a gente veio para... A gente trouxe, a partir daí, as ideias de que... lançamento morreu, que o Rosa estava batendo muito nisso. E o que é interessante falar disso aqui? Uma coisa que eu sempre me questiono muito é, cara, movimento. Quem que falou dessa parada de movimento? Quem que falou desse negócio de manifesto? Quem que falou desse negócio de websérie? Como que eu penso isso? Como que eu penso? E a forma que eu trago aqui na empresa é o seguinte, galera. Primeiro, a gente vai pensar na ideia, depois a gente vai pensar no mecanismo, e a partir disso a gente vai trazer crenças e oportunidades.
Então, a partir das crenças e oportunidades é que surge o websérie, que surge manifesto, que surge todas essas outras paradas. Mas, Marco, como assim crenças e oportunidades? Cara, uma crença que as pessoas estão levantando muito é lançamento morreu, porque está surgindo novas ondas de high ticket, de funil. Na nossa bolha tem muita gente falando disso. Então eu falei, cara, vamos usar isso para a gente bater nessa parada. Porque quanto antes a gente bater nisso, mais a gente vai conseguir bater trazendo a oportunidade. E aí, isso daqui é muito legal porque entra junto com o assunto de entregabilidade. Tudo que eu estou fazendo nesse período onde eu estou construindo ali um movimento, onde eu estou batendo na crença, eu já vou associando com elementos que ajudem a minha entregabilidade do lançamento ser maior. Então, eu sempre associo isso colocando em lugares onde eu consigo fazer o cara definir um lembrete ali mais fácil, onde eu consigo fazer o cara ter um conteúdo VIP e entrar numa lista de transmissão minha, porque isso vai me ajudando lá na frente, lá no meu CPL1, por exemplo, mais pessoas comparecerem. Então, eu já vou pensando, cara, eu fazendo isso, eu vou ter métricas de engajamento. Tá? Então, o meu lançamento, quando eu estou nesse período do PPL, o que eu olho é métricas de engajamento. E uma das principais métricas de engajamento que eu olho no meu CPL1 é o número de likes. Você sabe por que eu olho o número de likes no meu CPL1? Alguém tem alguma ideia? Digita para mim aqui no chat, por favor. Por que eu olho muito para número de likes em lançamento ao vivo? Percentual de participação, taxa de presença mais engajamento. Massa. É isso aí. O número de likes, ele vai me mostrando... o número de likes, ele me mostra, basicamente, a quantidade de pessoas que eu posso esperar ao vivo. Tá? Então, eu começo a criar padrões no meu lançamento. Cara, antes do lançamento, eu otimizando todo o meu funil para as pessoas definirem o lembrete e dar o like. Então, eu sei que se eu tiver 3.000 likes antes do meu CPL1, antes assim que eu digo cara, vai começar meu CPL daqui 10 minutos. Eu tenho 5.000 likes. Geralmente eu espero o dobro ou o triplo de pessoas ao vivo. Entendeu? Essa métrica não é uma métrica que vocês devem adotar no negócio de vocês, mas o que vocês devem fazer é otimizar o funil de vocês para o like e para o definir lembrete quando for o lançamento ao vivo e tentar encontrar um padrão entre o número de likes e a quantidade de pessoas que estão ao vivo. Detalhe, o número de likes ela é a segunda ação que eu peço para o cara fazer, é a segunda ação depois do cara definir o lembrete, por isso que eu olho muito para ela, tá? Então, beleza. Mostrei para vocês sobre a ideia do maior lançamento da sua vida, mostrei para vocês sobre o mecanismo do maior lançamento da sua vida e mostrei também como que você constrói, como que a gente construiu o movimento do lançamento, como que você constrói isso no seu lançamento a partir de crenças e oportunidades. E agora a gente vem para o produto, tá? Projeto monstruoso. E aí vem um conceito, eu vou pular aqui a análise do Rotina de Ganhos, que foi o lançamento que faturou 9,2 milhões, e eu já volto para ele. Só quero mostrar para vocês, explicando aqui na parte do lançamento, como que a gente pensa produto, que é a primeira etapa do nosso funil. A gente pensa produto da seguinte forma, PPC é a nossa fórmula, é produto programado para dar certo. Anotem isso, PPC, produto programado para dar certo. Tá, Marco, mas o que é isso? Já eu volto para isso aqui. É basicamente isso aqui. O que eu vejo muito no mercado? O que eu vejo muito no mercado é produto muito bom, só que produto sem valor. Tá? Produto sem valor. Por quê? Porque a galera tá vendendo método. Método para lucrar com milhas, método para lucrar com day trade, método para lucrar com opções. Mas, cara, tu tem um método. Só que tu, além do teu método, tu entrega várias outras coisas. Então, o teu produto, ele geralmente, se ele for bom, ele é maior do que o método. Porque ele tem vários pontos. Ele tem vários pontos de interseção ali que tu consegue até vender esses pontos à parte. É o produto lá de day trade que ele ensina também sobre mentalidade, que ele ensina sobre gerenciamento de risco, que ele ensina sobre... sei lá, como você ter uma vida próspera, ele tem vários pontos. E aí eu falei, tá, como que eu crio uma percepção de valor muito maior do que o meu produto ele é? E aí eu falei, tá, eu não vou mais criar produtos
eu não vou mais vender método, eu vou criar algo maior do que o meu produto. E aí, eu comecei a estudar cartas de vendas da Empíricos. E eu vi que a Empíricos, o que ela fazia? A Empíricos, ela pegava, e ela pega hoje produtos que são tipo um métodozinho simples ali de tipo qualquer cara e bota para vender na base deles, só que eles vendem isso com uma percepção de valor muito alta. E como que eles fazem isso? Eles passam a ideia de que o produto é maior do que o método. E pode observar que a maioria desses produtos, eles têm essa nomenclatura: plano, sistema, formação, protocolo, projeto, programa, máquina. O que que esse nome tem? O que que esses nomes aqui, esse conjunto de nomes, eles passam a ideia? Eles passam a ideia de algo maior, algo grande, algo que tem coisas abaixo. E é justamente o que eu precisava. Eu precisava de algo que mostrasse que meu produto era maior do que o meu próprio método. Então, eu comecei a criar produtos programados para dar certo. O que que o sistema plug and play passa na cabeça de vocês? Cara, é um sistema que o sistema ele está programado para dar certo. Ele está configurado ali. Os meus produtos, o cara, por exemplo, eu vendo um negócio, o cara espera. Eu já vendi um produto que era sistema de lucro em dólar. Esse produto foi baseado em uma carta de vendas do sistema Booster, da Empíricos. E era engraçado que assim, eu passei tanta ideia de programado para dar certo que daqui a pouco a galera tava esperando receber um sistema em casa. Eu falei, não, galera, não é isso, entendeu? Mas assim, isso confirmou a minha hipótese de que assim, cara, eu preciso criar coisas onde eu mostre pro cara que se ele seguir tudo que eu tô falando no meu método, ele vai conseguir. Então eu chegar pro cara e falar assim, brother, ó, eu tenho uma rota A e tenho uma rota B. Essa parada tá programado para dar certo. Por quê? Porque eu já testei isso aqui com mais de não sei quantos alunos, então não tem a possibilidade de tu não conseguir, tá? E aí a gente começou a criar esses produtos, e eu já penso esse produto lá no começo do lançamento, aqui, ó. Aqui é o momento, aqui é o momento onde eu já penso nesse produto. E aí eu venho lá e penso, tá, projeto monstruoso. O que eu preciso mostrar para o cara prestar atenção no projeto monstruoso? O que tem de foda no projeto monstruoso? O que tem de foda no projeto monstruoso é esse sistema do Rosa. Cara, esse sistema está programado para dar certo. O Rosa já programou essa parada. Eu não vou mandar para tua casa, mas eu já testei. Tudo que tu precisa ali para ter resultado. Entende? Então, o que eu preciso mostrar é só que com esse sistema o cara vai conseguir fazer o maior lançamento da vida dele. Vocês entendem como, lá na concepção do meu lançamento, eu já consigo visualizar o lançamento como um todo, antes mesmo de executar ele, eu não preciso pagar para ver, entendeu? Eu já tenho que imaginar todo o processo antes. Pessoal, tá fazendo sentido isso para vocês? Me falem aqui no chat, por favor. Então, a gente começou a criar esses produtos programados para dar certo. E agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de um produto que a gente vendeu, que foi o Plano 31. Alguém acompanhou esse lançamento, Plano 31? É de um expert de day trade. Alguém acompanhou esse lançamento? Alguém viu? Acredito que não, mas só para saber se tem alguém que acompanhou. Se tiver, vai ficar mais fácil ainda de explicar. Tá, acho que não. Beleza. Esse produto era o seguinte, eu tinha um expert que ele já tinha feito um lançamento e esse lançamento era o dólar na prática. Cara, dólar na prática, na hora que eu bati o olho no lançamento, e aí que envolve a sensibilidade, eu falei, cara, o cara tá vendendo no meio. O cara tá vendendo no meio. E eu preciso vender só o fim. Foi isso daqui que eu bati o olho e eu falei, a gente precisa vender o fim. O negócio é massa, o cara já tinha resultado vendendo um negócio que era dólar na prática. Falei, mano, isso aqui tá muito ruim. Tá muito ruim. O que é que eu vou fazer? Tira o meio, vende o que o cara quer. E lá no CPL1, a minha copy viu um trecho, se não me engano, é o 5º minuto do CPL, onde ele falava assim, cara, ele tinha 8 técnicas no day trade ali, e ele falava assim, cara, com essas 8 técnicas, já teve gente que conseguiu fazer o salário do mês e um único dia de lucro no day trade. Você entende o poder disso? Aí ela pegou essa parte e eu falei, ó, eu quero uma linha de produto que a gente vai vender um plano.
E é muito louco isso, porque eu começo o lançamento e o que é que eu faço? Eu leio uma carta de vendas, eu leio muito esse livro aqui, ó. Copywriting. Então, todo dia eu leio uma carta de vendas desse livro, que é basicamente para eu começar a ter ideias. Ou então lá do swipe da Empíricos, enfim, ou algumas cartas aí gringas que eu vou salvando e lendo. Qual é o meu objetivo? É que assim, eu já vou tendo alguma ideia. E aí eu falei, cara, esse produto ele combina com a ideia de plano. Por quê? Plano é tipo assim, eu vou chegar pro cara e vou falar o seguinte, brother, eu tenho um plano. Se tu seguir esse plano aqui, não tem como dar errado. Eu boto o meu na reta. Se tu seguir esse plano e tu não conseguir, eu falei, ó, eu quero ir para uma ideia de plano. Aí ela falou, tá, tu quer ir para uma ideia de plano e ele falou isso aqui. Então vamos fazer o plano para o cara conseguir o salário de 30 dias de trabalho e um único dia de lucro no day trade. E aí eu falei, caraca, tá muito massa. Eu cheguei pro meu expert e falei, brother, vamos vender pro cara o plano para ele fazer o salário de 30 dias dele de trabalho e um único dia de lucro no day trade. Eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Vocês acham que esse produto ia gerar essa transformação? O cara fazer o salário dele de 30 dias de lucro, ou fazer o salário dele de 30 dias de trabalho e um único dia de lucro no day trade. Vocês acham que esse cara ia conseguir isso de forma rápida? Não, parece surreal. Não. Boa. Mostrei para o meu expert e ele falou, cara, muito massa a ideia, mas a gente não vai conseguir fazer essa parada. A galera não vai ter resultado. Daqui 30 dias o pessoal vai vir aqui me cobrar e eu não vou conseguir entregar. E aí eu olhei assim para a ideia e falei, putz, mano, como que eu vou jogar isso aqui fora? Como que eu vou jogar isso aqui fora? Não faz sentido eu jogar isso aqui fora. Eu falei, cara, eu entendo de como que faz o lançamento, né? Pois espera aí, vamos para cá. A gente está falando de lançamento, pré-lançamento e pré-pré-lançamento. Eu estou falando de oportunidade do produto nessa interseção e estou falando de produto. Eu falei, tá, plano 31 é o meu produto, certo? O que foi que eu fiz? Eu inverti a lógica. Eu falei, tá, o plano 31 vai ser o meu pré-lançamento. Eu já estou vendendo um produto para o cara de graça. Eu estou entregando um produto para o cara, quando eu digo entregando, é vendendo a ideia. O cara que compra a ideia no lançamento do plano 31, ele já comprou a ideia do meu produto. O que eu vou vender para ele? Vou vender o acompanhamento, vou vender a formação Trader 31. Então eu vim aqui para ele e falei, beleza, a gente não precisa descartar, vamos trazer plano 31 para os CPLs, vamos vender isso como? Cara, eu vou te entregar as técnicas, as 8 técnicas de um grupo seleto meu que consegue fazer o salário de 30 dias de trabalho e um único dia de lucro no day trade. E aí esse CPL ficou muito forte, cara. Esse CPL ficou muito forte porque ele tinha muita conexão. A interseção ali estava muito forte. O cara que queria o plano 31, ele já estava com o meu produto comprado. Foi que eu vendi para ele, eu vendi a formação Trader 31. Falei, cara, beleza. Agora tu quer ser acompanhado por mim? Sabe quanto custa um acompanhamento meu? Custa 15K. Só que eu vou te entregar um acompanhamento diferenciado, eu vou te entregar um acompanhamento com meus traders. E aí, eu fui lá e vendi um produto de ticket de R$ 2.000. Olha como ele parece muito mais caro. O valor dele parece, tipo, absurdo. Eu faço essa ancoragem mental para o cara para quando eu vou vender o preço para ele, quando eu vou mostrar o preço para ele, pareça assim, tipo, muito simples, entendeu? Então, esse aqui foi a ideia do plano 31, tá? Eu peguei essa ideia justamente para mostrar para vocês como que se encaixa, como que a gente pensa nessa teoria das bolinhas ali que eu mostrei para vocês, que tem associação aí com a teoria dos conjuntos numéricos, como que a gente vai encaixando as peças, entende? A gente não precisa decorar essa parada, a gente pode ir construindo, porque assim fica muito mais simples. Eu crio processos para minha empresa, meus copies se tornam muito mais autônomos e o negócio vira uma fábrica, entendeu? Qual o autor do livro Copywriting? Cara, é um livro da Empíricos aqui, é o Beto, tá? É isso. Juliana Correia. Eduardo perguntou se vai ter acesso a esse PDF. Cara, posso mandar sim, sem problemas, posso mandar.
Juliana Correia perguntou alguma dica, comentário para esse nicho de day trade que parece até estar super traumatizado com produtos cursos, picaretas, prometem fundos e não entregam nada, acabei de lançar nicho e flopou. Juliana, basicamente só tem que trazer uma ideia nova, entendeu? Só tem que trazer uma ideia nova. A grande questão é que todo mundo está vendendo só. O que é o nicho de ganância? O que é o nicho de ganância? O que a galera vende? Você tem duas coisas que a galera bate muito. É ganho e rapidez, tá? E facilidade. Ganho, rapidez e facilidade. Aí, o que o cara vai lá e monta? É a maratona dos ganhos rápidos. Pô, o cara nem se deu o trabalho de pensar, entendeu? Ele só pegou ali Ele só pegou ganho, rapidez e montou um nome. Então, tu só precisa pegar uma crença que esse cara tem de que ele não consegue nesse nicho e tu vai bater nessa crença o teu lançamento inteiro. Exatamente, Felipe, é isso aí. Formação Trader 31. Exato. E agora, ó, Juliana, só para exemplificar, a gente. Pronto, esse lançamento aqui é de day trade, tá? Basicamente, nesse lançamento, a gente não trabalhou em cima de uma crença, mas a gente trabalhou em cima de um grupo seleto que consegue e tem umas técnicas ali que o cara precisa conhecer. Lead segredo, leva o cara para o meu CPL e mostro para ele que isso é muito bom, porque tem um plano. Vou já mostrar para vocês como que eu vendo essa ideia já no CPL, o meu CPL eu já trago uma ideia de carta de vendas. Porque eu vendo para minha galera o seguinte, cara, se a galera entrar no meu CPL, não tem como não comprar. Então, como que eu vendo ele como se fosse um produto? Entendeu? Então, tem várias formas, tá? E aí, esse lançamento aí que a gente faturou 9,2 milhões, a gente fez o rotina de ganhos. O que a galera, acabei de falar aqui, o que o pessoal faz muito? Tem que vender ganhos e rapidez e facilidade. Mas como que eu falo isso de uma forma diferente? A gente pegou e falou, tá, vamos para uma linha de mostrar que o cara consegue ganhar quase todo dia. Então, se ele consegue ganhar quase todo dia, é como se fosse assim, imagina aí, galera, todo dia cai notificações de venda no celular de vocês. Cara, o dia que isso não acontece é estranho, certo? Então, isso é uma rotina de ganhos. A gente falou, tá, vamos trazer essa ideia de que o cara tem que estar habituado com essa rotina de ganhar todos os dias. Só que a gente não pode vender para ele a ideia que ele vai ganhar todo dia, porque não vai ganhar todo dia. A real é essa. Só que a gente pegou e falou, tá, vamos trazer essa ideia de rotina, de cotidiano, que faz parte de algo que ele dorme e acorda e aquilo tem que acontecer. Então, a gente trouxe essa ideia. O que foi que a gente bateu muito nisso? Minha suspeita é que pareceu muito difícil. O expert quer ir nessa contramão de vender facilidade e acabou mostrando uma coisa muito complexa. Isso acontece muito, tá? É a síndrome do expert. Síndrome do expert, ele defende tanto o conteúdo dele que ele termina complicando as paradas. Eu tô lidando com isso. É muito louco. Fazendo para as pessoas é muito fácil, mas eu colocando na cara, eu tenho essa dificuldade. Esse assunto que eu estou entregando para vocês é um assunto, tipo, robusto. E você vai e entrega um assunto desse em outro lugar, tipo, a galera não tá pronta para escutar, entendeu? Por isso que você vai em muitos eventos aí, você vê uma mescla de um conteúdo raso com motivacional, porque muita gente não tá pronta para escutar, a real é essa, entendeu? Não tem nada de errado. Então a gente trouxe essa crença de que a gente... o que a gente viu no mercado, na real, só para explicar aqui. Tem muito uma crença de que 90% perde no mercado financeiro, tá? E 90% perde no mercado financeiro e só 10% ganha. E aí a gente pensou, cara, mas porra, essa crença aí, esse negócio tem pesquisa da FGV e tudo. É 90% ou é 95%, mas a gente achou umas que tinha 90% a pesquisa. E aí a gente pegou e falou assim, tá, tem isso que a galera tá falando, que 90% perde e só 10% ganha. Mas por que que isso acontece? Porque eles não têm essa solução X. Essa solução X é o meu mecanismo único. Então, como que ficou a minha ideia? Tá, tu vai ter uma rotina de ganhos, porque com esse meu mecanismo, tá? Com esse meu mecanismo, 10% os 10% que ganhavam, eles vão virar 90%. Ou seja, 90% vai ganhar e só 10% vai perder.
Esses 10% que vão perder é aquela galera que vai ficar reclamando, é aquela galera que vai ficar achando que é difícil, é aquela galera que nunca vai ganhar com nada. Parece surreal quando eu falo que 90% vai ganhar e 10% vai perder, né? Por isso que eu já trago logo um contra-argumento. Um contra-argumento de que, assim, cara, esses 10% que vão perder é aquele cara como tu, que tá achando que isso é surreal, que tá achando que não existe, aquele cara que não se permite viver o novo. Entendeu? Então eu já trago um outro contra-argumento para o cara. Tá, mas que mecanismo é esse? E aí, nesse lançamento, a gente trouxe um mecanismo de tecnologia para o cara, falando que ele precisava de tecnologia. Mas, Marco, tecnologia faz sentido? A gente foi lá e foi pesquisar. Mais de 90% dos day trades que tentam, mais de 90% das pessoas que tentam viver de day trade têm prejuízo. Segundo esse carinha aqui, o estudo mostra que é muito difícil para uma pessoa física ter sucesso no day trade, ainda mais considerando que esse é um mercado que envolve grandes operadores e investidores institucionais com muitos recursos e tecnologia. Esse é um jogo de soma. Ou seja, o que é que eu fiz, essa prova que ela me trouxe? Ela me trouxe, primeiro, a parada dos 90%, que foi o que eu levantei, né? Ele fala que uma pessoa física é muito difícil, que é muito difícil uma pessoa física ter sucesso no day trade, porque tem grandes operadores e investidores institucionais com muitos recursos e tecnologia. Eu usei essa galera aqui, ó. Eu usei essa galera, os grandes operadores e investidores institucionais, como meu inimigo em comum. Então, eu trouxe a ideia de que, assim, cara, esse é meu inimigo em comum, e eu sou o cara que vou desmistificar isso aqui, vou trazer essa tecnologia para vocês. E aí a gente ainda trouxe esse gráfico aqui, ó. É o lucro no dia dos day traders na pessoa física. Olha aqui. Agora, lucro no dia dos day traders na pessoa jurídica. Então, a gente trouxe a pessoa jurídica como como os grandes operadores e investidores, como a galera que a gente tem que trazer, ver o que eles estão fazendo. E aí, quando a gente fala de banco, corretor, essas paradas, já traz uma ideia de grandiosidade, né? Então, a gente traz isso para o mercado. Cara, aqui, isso daqui já acontece, tá no senso comum, todo mundo sabe que essa galera ganha. Agora, tu quer ganhar como eles? Eu vou te trazer essa forma de você ganhar. Então, eu trago uma ideia muito forte. E aí, o que é que eu vendo para o cara? O projeto de ganhos 21 dias. Por quê? Não vou vender um método para ele. Vou vender o processo programado para dar certo para ele ganhar em 21 dias. Para ele ganhar em 30, 60, 90 dias. Mas eu trago o projeto programado para dar certo, que ele vai conseguir. Porque assim, cara, se tu não disser que o cara, se tu não confiar que o cara vai conseguir, se ele seguir teu método, então tu não tem nem que vender essa parada, entendeu? Por isso que nessa ideia que eu trago, eu falo muito de produto programado para dar certo. Eu tenho que falar para o cara que, mano, eu sou tão experiente que ao final do meu processo, se você não conseguir, cara, tipo, ou tu é muito ruim e não fez a parada, ou então tem algo errado, entendeu? Os 10% que ganham dinheiro são os que trabalham a mentalidade. Certo, é isso aí. Era para lançamento de tape reading. Isso, tape reading. Beleza. Pessoal, até aqui, tá fazendo sentido? Quem tem dúvida até aqui, já manda aí. Vamos fazer um alinhamento para a gente seguir aí pro restante dessa reunião, porque senão vocês vão travar no que vem pela frente, tá? Famoso ainda bem que fica gravado. Boa. Beleza, ninguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida, então vamos para frente. Tá. Agora, falei para vocês da ideia, desconstruir as ideias aqui. E aqui tá a Big Idea e a narrativa que a gente seguiu nesse lançamento Rotina de Ganhos, tá? A ideia era o seguinte: antes você não conseguia porque não tinha os mesmos recursos que os grandes bancos. Agora, pela primeira vez, você tem acesso à tecnologia e isso muda. Você passa a ter uma rotina de ganhos no mercado, mesmo que esteja começando ou que nunca tenha ganhado. Uma nova era no day trade e o fim dos 90% que perdem. E aí, quando eu leio uma nova era no trade
e o fim dos 90% que perdem já vem na minha cabeça, o manifesto, toda essa parada. Vocês percebem que quando a gente desconstrói o lançamento nessa teoria das bolinhas, fica muito mais fácil de você criar manifesto, toda essa questão? E é basicamente isso. A galera que eu vejo que não tem resultado, eles não estão defendendo uma boa ideia. Ou então o cara monta um bom nome, o cara capta para uma semana lá de não sei o quê. Eu não lembro a última vez que eu fiz um lançamento com o nome Semana. Não que eu tenha, não que eu ache errado ou que eu tenha algum preconceito com isso, mas é porque geralmente a galera que fala lá o semana do não sei o quê, semana do sei lá o quê, é o cara que não sentou a bunda na cadeira para ver qual gancho ele pode ir a fundo para vender o produto dele, entendeu? E aí o cara monta uma forma de qual a forma mais fácil de eu colocar a minha captação no ar? Aí ele vai lá e cria a semana do fisioterapeuta, por exemplo, que o Fórmula manda você fazer o Fórmula dá a ideia, sei lá, faz alguma coisa lá de você começar com o semana, e fisioterapeuta é o nicho é no nicho que ele está lançando. Aí o cara vai lá e coloca para captar dessa forma, tá? Então, a gente tenta fugir disso. A gente está falando de mercado financeiro, por exemplo, a gente está falando de um mercado muito concorrido. Como que eu crio ideias diferentes? Está todo mundo lançando sobre ganhar dinheiro, está todo mundo lançando sobre você conseguir dinheiro rápido e fácil. Como que eu trago um mecanismo novo? É muito louco, mas, cara, tem muitas formas da gente fazer isso. A gente já fez um lançamento que foi o sistema de lucro em dólar, onde a gente trouxe a ideia que a gente tinha um cara na equipe que estava preparando, estava criando ali tecnologias, formas de você ganhar, e aquele cara estava um ano isolado, por exemplo. Eu criei um lançamento em cima de uma ideia que era de uma história, né? De um cara que tinha na equipe. Então tem várias formas de você criar isso, né? De você criar esse lançamento, criar uma ideia que seja forte. Beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui qual o protocolo que a gente segue para a gente chegar na ideia do lançamento, fazer com que ela esteja forte. Beleza, cheguei lá no rotina de ganho, cheguei lá no maior lançamento da sua vida. Mas como que eu faço para saber se está faltando mecanismo, ou como que eu faço para eu vender isso muito melhor? E aí, esse é o documento, tá? Esse é o documento. De onde surgiu esse documento? Essa história é engraçada, porque surgiu o seguinte: eu estava estudando, todo dia lendo uma carta de vendas. Eu estava lendo as cartas de vendas da Empíricos. E aí eu peguei e falei, tá, mas depois que eu li umas 5 cartas, eu falei, cara, esse trecho da carta 1 tá lá na carta 5. O trecho da carta 3 tá lá na carta 4. E eu ia encontrando vários padrões entre essas cartas. Eles usavam vários trechos ali, parece que eles pegavam as melhores cartas e originavam uma carta nova, só com partes, não sei. E aí eu falei, tá, comecei a raciocinar. Eu gosto sempre de desconstruir as coisas. E isso veio muito de um professor meu do ensino médio, que ele falava para mim o seguinte, cara, não decora a fórmula, sempre tenta aprender a chegar na fórmula. E eu falei, eu pensei, estou estudando aqui essas cartas de vendas, então a melhor forma de eu desconstruir é eu saber o que ela está querendo me dizer em cada etapa dela. E aí eu fui fazendo isso e encontrei um padrão. Todas as cartas de vendas que você lê, você vai encontrar essas perguntas. E aí, qual era o meu treinamento? Meu treinamento era o seguinte: depois que eu construí esse material, eu chegava na carta de vendas e o meu objetivo era encontrar as respostas. Então, eu chegava lá na carta do sistema de lucro em dólar. Tá, mas o que é o plano, o que é o sistema, o que é o método? Eu ia lá, essa carta está querendo dizer isso aqui, ó. Como que tem alguém vazando o áudio aí? Já quer levar o dinheiro? Tem alguém vazando o áudio aí? Tá bom. Deixa eu ver quem é. Pronto, já mutou. Beleza. Eduardo distribuindo dinheiro. Boa. Então, esse elemento de uma oferta é o material que eu uso para quando eu vou soltar a minha ideia, eu preencher ele e eu ter todos os argumentos necessários para saber que minha ideia está forte o suficiente. E a galera fala, mas eu tenho dificuldade para fazer criativo, eu tenho dificuldade para vender minha ideia.
Cara, na real, você só não tem um processo para fazer isso. E aí, o processo que a gente segue aqui é isso aqui, ó. Esse elemento de uma oferta, ele serve para o momento lá do... Ah, tô com o maior lançamento da minha vida, a ideia tá batida. Beleza, esse vai ser o nome. Tá, mas o que é o maior lançamento da minha vida? Como que ele cumpre a promessa? A forma que ele cumpre a promessa é basicamente o meu mecanismo único, que é o sistema que eu tenho lá. Mas para quem é esse plano? Mas por que o Rose acredita no produto? Cara, por que o Rose está tão empolgado com esse projeto? Por que esse projeto é tão importante? E aí eu vou lá e crio. Cara, ele é tão importante porque o Rose nunca fez algo assim para tanta gente, uma escala que agora ele vai trazer. Aí eu começo a trazer ideia de movimento. Exemplo, para um lançamento que eu estou fechando com um expert agora, eu estou pensando no movimento ser a própria base de alunos dele, porque o cara não tem tanta audiência, mas tem uma base de alunos muito forte. Alunos que pagam para ele muito caro. Então, como que eu trago esse movimento a partir dos alunos? Eu faço o cara comprar uma ideia. De onde que ele compra essa ideia de movimento? A partir disso aqui, ó. Eu trago a empolgação do expert, a empolgação do projeto, entendeu? O que esse negócio tem de diferente? Então, aqui já começa a ser o meu movimento. E aí, por que o maior lançamento da sua vida? E aqui tá até, ó, exemplo, por que plano 100%? Plano 100% é uma cópia da Empíricos, que é o plano para você ganhar o 100% de retorno em tanto tempo, entendeu? Mas por que a hora é agora? Aqui eu exploro o timing. Nesse plano 100%, o timing é que era, sei lá, tinha uma distorção de mercado que ia fazer o cara ganhar. Cara, às vezes não existe um time muito bem definido, mas tu consegue criar esse time, entendeu? Tu consegue criar esse time, tu dizendo o seguinte, cara, por que agora é a hora? Exemplo, eu tenho um produto de marketing digital, né, de acompanhamento, um programa de acompanhamento. Se eu quiser forçar o cara a comprar agora, por que que agora é a hora? Mano, planejamento de 2023. Se tu não planejar da forma correta, grande chance de tu não bater meta ano que vem. Então, o time é esse, eu crio essa urgência, eu crio a hora é agora a partir disso, entendeu? O time lá, timing do projeto foi a Copa, a eleição Black, exatamente, isso aí. Quais as características do produto? Isso aqui é mais técnico. Quais os inimigos em comum? Lembra lá no Rotina de Ganhos? Quais os nossos inimigos em comum que eu falei? Grandes operadores e investidores. A galera lá da pessoa jurídica. Então, eu crio um inimigo em comum para bater, para forçar, para eu ter mais força no meu movimento. Quais as objeções podem surgir com esse produto? Quais as objeções podem surgir com o maior lançamento da sua vida? Cara, o cara pode achar surreal, o cara pode achar que não consegue. E aí, eu já vou mapeando tudo isso para eu trazer isso desde anúncios. Entendeu? Cara, eu não estou falando isso aqui só para CPL. Isso aqui a gente preenche antes de colocar a captação no ar. Quando eu vou lá no meu anúncio, eu já falo, cara, o maior lançamento da sua vida você vai conseguir, porque eu já fiz isso para mais de não sei quantas pessoas. Eu já começo minha própria captação quebrando a objeção que o cara só vai ter lá na frente. Entendeu? Então eu já tenho muito mais clareza, muito mais força na minha copy. Eu coloco pontos fortes e pontos fracos. Aqui é muito importante ser bem sincero. Então, coloco pontos fortes e pontos fracos do produto do expert. Exemplo, um ponto fraco, que não é ponto fraco, aqui eu posso até mudar o termo, mas um ponto de atenção que eu tinha lá no Rose é que ele não tinha tanta audiência assim. Mas como que eu transformo isso em um ponto forte? E aí entra uma sacada. Para mim, esse é o estrategista, cara. Esse é o estrategista, é o que analisa esses pontos fortes e fracos e você trabalha com isso trazendo para a realidade. Então a gente pensou lá de fazer de usar como forma de influência os contatos que o Rose tem, porque o Rose ele tem ele tem uma rede de contato muito grande no mercado. Basicamente ele está conectado com todo mundo. Quem está fazendo um lançamento grande conhece quem é o Rose. Então como que eu uso essa galera para indicar ele? Você entende? Eu peguei um ponto fraco e trabalhei em cima disso. Esse é o estrategista. E aí, qual é o único problema que o meu produto resolve? Qual é o único problema que o maior lançamento da sua vida resolve? Escala.
O cara sabe botar 100 e voltar 200, mas como que eu boto 100 e volta 1 milhão? Como que eu boto 500 e volta 5? Entendeu? Escala. Então, é basicamente isso. E esse daqui é o nosso... Eu expliquei para vocês aqui o elementos de uma oferta, ele faz parte do nosso processo de criação de uma ideia, só que o processo de criação da ideia começa... Começa lá na teoria das bolinhas, que é aquela teoria lá que eu mostrei para vocês, aqueles conjuntos com interseções. Então, teoria das bolinhas, definição dos ângulos. Com aquela teoria, eu mapeio o lançamento por completo. Daí eu venho, quais os ângulos que eu posso trabalhar? Então, cara, eu posso trabalhar o ângulo que o lançamento morreu, eu posso trabalhar o ângulo que, sei lá, consigo criar vários ângulos, né? Aí, daí eu preencho elementos de uma oferta do meu produto, e depois de preencher o do meu produto, provavelmente eu encontro o nome do lançamento, e aí eu preencho o elemento de uma oferta do meu evento, que é, por exemplo, o maior lançamento da sua vida, o rotina de ganhos. Marco, por que preencher do evento? Porque na minha cabeça é lógico, se eu vender para o cara muito bem o meu evento, ele compra o meu produto, porque o meu produto ele está programado para dar certo. Eu capto o cara para uma ideia que aquela ideia poderia ser um produto, só que eu estou entregando de graça, eu estou entregando a oportunidade para o cara. Beleza? E aí depois a gente escreve o lead. Por que escrever o lead? Antes a gente escrevia uma carta de vendas, antes de começar a captação. Só que eu entendi que isso é bom para gerar clareza. O objetivo de elementos de uma oferta, escrever lead barra carta de vendas, era basicamente buscar clareza, buscar força nas ideias, deixar as ideias bem conectadas. Só que eu entendi que para fazer uma carta de vendas ainda era muito cedo, porque tinha várias ideias que não estavam definidas ainda. Tipo preço, algumas coisas de produto. Então eu falei, tá, vamos só escrever um lead. E a gente escreve o lead vendendo o evento, tá? Depois a gente vem para a definição do movimento, porque aí fica muito simples. Cara, eu já mapeei todo o lançamento, já vi inimigo comum, já tenho o que é forte a partir do elemento de uma oferta, já vi o que é fraco, já vi como que eu trago um movimento a partir de perguntas, já escrevi lead. Criar um movimento vai ser muito simples, é só tu definir agora o formato. Ah, vai ser um vídeo, vai ser um evento ao vivo que tu vai querer fazer e juntar todo mundo. Ah, não, vai ser, vou botar um monte de aluno para falar. Aí entra a sua criatividade, você colocar o seu jeito de fazer o negócio. Beleza, estamos com isso aqui. Isso aqui definido é só a parte de copy, tá, pessoal? Aí a gente vem para a reunião de concepção do lançamento. Isso aqui é o material que eu apresento na minha equipe, tá? A gente vai ter acesso ao debriefing desse lançamento? Não vai, Juliana. Não vai. Infelizmente, não vai. Reunião de concepção. E aí eu chego para o meu time e falo, como é que funciona essa reunião? Essa reunião funciona da seguinte forma. Eu tenho lá, eu divido minha equipe de lançamento em estratégia, tráfego, copy, audiovisual e gestão. 5 áreas. Cada setor tem 30 minutos para apresentar e 10 minutos para tirar as dúvidas. Tudo isso que eu mostrei para vocês é só o que a parte de copy tem que apresentar na reunião de concepção. Ou seja, o copy ele me mostra o lançamento inteiro na reunião de concepção e ele tem 30 minutos para isso. E a gente tem 30 minutos para tirar dúvida, falar se concorda ou não com a ideia, tornar a ideia mais forte. Isso aqui foi a forma que eu usei, essa reunião de concepção, a forma que eu usei para deixar todo mundo alinhado com tudo do lançamento. Então, cara, todo mundo tá acreditando que essa ideia tá boa, tá forte, todo mundo, o tráfego lá tá alinhado com o público que a gente tem que captar, o audiovisual tá conectado com as ideias do copy para criar uma boa linha editorial, para criar vídeos que convertem, o gestor tá alinhado com todo o processo. E aí, a pauta da reunião de concepção, apresentar funil do lançamento, apresentar a estratégia do PPL, apresentar os OKRs do lançamento, tá? Conversão das páginas, taxa de double opt-in, número de leads, custo por lead que a gente vai esperar, apresentação do organograma, meta de leads pago e orgânico e as metas e desafios desse projeto. Ou seja, é uma reunião onde a gente alinha todo o lançamento antes dele começar. A gente define tudo, só depois dele estar todo alinhado que a gente coloca a captação no ar.
beleza? Tudo que eu mostrei para vocês aqui, antes da reunião de concepção, é só o que o copy apresenta. Mas, além disso, tem outras áreas. Tem outras 4 áreas, né? Enfim, aqui eu não vou passar por isso aqui, que é besteira. Tá? Isso daqui é só o que o copy apresenta. Vocês podem tirar um print e falar assim, ó, copy, antes de começar, me mostrem isso. E audiovisual, beleza? Tráfego, aqui tem o que cada área, eu vou mandar esse PDF para vocês, não importa eu tá falando. E aí a gente origina isso aqui, os OKRs do lançamento. Então eu tenho exatamente o que cada pessoa precisa me entregar. E ao invés de eu ficar, ao invés de eu pegar aquela tensão do lançamento, eu entendi, eu era muito tenso no lançamento. Eu entendi que eu só não tinha OKRs e números ali para ir guiando o lançamento. E agora, ao invés disso, eu troco o nervosismo por... Cara, quem que tá batendo meta e quem que não tá? Ah, meu copy, o que é que ele tá fazendo? Ele tá entregando lá o CPC máximo de 450? Se não tá, eu tenho que conversar com o copy. Ah, o meu audiovisual tá batendo a meta de leads lá no YouTube? Cara, eu não tenho nem tempo para ficar nervoso com gente que tá batendo meta. E eu vou exatamente onde que não tá batendo. Então, eu começo a ter o lançamento na palma da minha mão. E aqui, por exemplo, é o que a gente tem mapeado. A gente começa o lançamento já sabendo qual que tem que ser a meta de leads. Esse daqui é um print só da planilha de leads do orgânico, tá? Desculpa. A planilha do orgânico. Então, ao invés de delegar para um copy meu escrever um e-mail, eu delego para ele escrever um e-mail que tem que trazer 500 leads. Porque ele tem 6 e-mails para bater 500 leads e fechar a meta de 3.000 leads de captação lá no e-mail, entende? Então, eu destrincho isso para todo mundo da minha equipe. Então, eu trago números para todas as etapas da minha empresa, para copy, para audiovisual, para tudo. E assim eu vou vendo se a galera está batendo meta ou não. E aí, pessoal, para finalizar, eu quero fazer uma associação para vocês. Que assim como a matemática tem a fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula que os professores entregam ela pronta lá no ensino médio, no lançamento a gente tem a fórmula de lançamento. Só que a grande sacada está em você saber chegar nessa fórmula. Está em você saber, não decorar só essa fórmula, mas saber como que você faz um PPL, como que você faz um pré-lançamento, como que você pensa essas coisas. E a melhor forma que eu vejo é andar com pessoas que mostram como que fez isso. Não só que fizeram ali ou que falam que fizeram. Mas, cara, como que eu cheguei no maior lançamento da sua vida? Como que eu cheguei no Rotina de Ganhos? Qual o método que eu usei? Qual a forma que eu pensei? Entende? Essa galera que coloca o seu jeito de fazer nas coisas se torna um McGregor. O que é o McGregor? Aquele cara que, enquanto estava todo mundo só pensando em trocar porrada no UFC, ele chegou e entendeu como ele faz para vender, além de trocar porrada. Ou seja, ele vende a luta dele. Por isso que ele se tornou um dos maiores lutadores e um dos caras que mais ganharam dinheiro. E essa galera, nos lançamentos, é a galera que coloca o seu jeito de fazer. Então, você vê lá o Rose. Por que o Rose tem resultado? Porque ele não só segue uma fórmula. Ele coloca o jeito dele de pensar. Ele coloca as experiências dos... Ele tem, acho que uns 38 anos, 40 anos, sei lá. Dos seus... Vamos dizer que ele tem 38 anos de vida. Ele coloca isso e ele imprime no lançamento. É isso que eu busco fazer. Eu tenho 22 anos, mas eu busco trazer toda a minha experiência desses 22 anos e colocar ali nos lançamentos, tá? E é isso. Por último, quem não me acompanha, tá aí meu Instagram, Marco Aurélio AF. Show! Tamo junto, pessoal.